Olá, 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 estamos de volta. Continuando a nossa aulinha sobre a empresa açucareira. Vamos analisar agora alguns aspectos, né, da estrutura da empresa açucareira no Brasil, tá certo? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, vamos olhar aqui na telinha, certo? É a estrutura que aqui foi implantada. Por favor, crianças, vejam. Eu poderia colocar aqui a expressão plantation. Vejam bem, plantation. O plantation é a estrutura que será montada no Brasil açucareiro, certo? Veja, aí você vai me perguntar, peraí, Novaes, como é, que estrutura é essa? Bom, a primeira coisa que eu quero que entendam é o latifúndio, certo? Latifúndio. Latifúndio. Nunca, jamais, em tempo algum aqui, Ricardo, nunca, jamais, em tempo algum, diga que a colonização do Brasil deu-se com a pequena propriedade. Não, 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 não. Isso é comum eles botarem nas provas. Colonização baseada na pequena propriedade. Isso é um erro. É um erro bárbaro. A colonização do Brasil foi estruturada na grande propriedade. A grande propriedade, o latifúndio. Né? Se você ficar em dúvida, lembre-se dos engenhos, das usinas, essas grandes, né? Essas grandes propriedades. Então, por favor, vejam. Primeira coisa que você vai ter que entender é o latifúndio. Segunda coisa que você vai ter que entender, a monocultura. Monocultura, certo? Ora, monocultura, nunca diga na sua vida, nunca, quer ser PM? Nunca diga na sua vida que a colonização foi com base em uma diversificação de produtos. Porque não houve uma diversificação. Um só tipo de agricultura, um só tipo de cultura. Nunca diga que foi uma policultura, nunca diga que foi uma diversificação. Então nós já temos aí estrutura do plantation, latifúndio, monocultura, certo? Vamos ter ainda o escravismo, certo? O escravismo, né? A mão de obra escrava. Então, monocultura, latifúndio, escravismo, e isto tudinho voltado para o mercado europeu, para o mercado externo, ok? Então, por favor, a estrutura do Brasil colônia, você tem latifúndio, monocultura, escravismo, e isso tudinho voltado para o mercado externo. Eu poderia apagar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer apagando aqui, esse gráficozinho, né, que já apareceu muito em prova, hoje não aparece mais, certo? Esse gráficozinho aqui, ó, hoje a gente não tem nem sorte. Cadê? Cadê? Vem cá, rapaz. Caneta. Pronto. Esse gráficozinho aqui, ó, vejam, não cai mais em prova, a gente não tem a sorte de cair um negócio desse numa prova, ó. Veja esse gráfico. Observe esse gráfico. Aqui eu tenho o latifúndio. Aqui eu tenho a monocultura. E aqui eu tenho o escravismo, ok? Essa estrutura todinha, ela é formada para atender o mercado externo, tá vendo? Isso é um gráfico. Esse gráfico chama-se o gráfico do plantation. Isso já caiu em prova. Não cai mais. Quem é que é doido de botar um negócio desse pro aluno matar assim? O aluno do espaço jurídico jamais erraria um negócio desse. Não é? Monocultura, latifúndio e escravismo. Tudo isso aqui para atender o mercado europeu, atender o mercado externo. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a analisar, na realidade, é essa estrutura, plantation, ok? Então, vamos ver o plantation. Outra coisa que o aluno tem que começar a perceber, Ricardo, eu puxei alguma coisa aqui e vou apagar aqui. Pronto. O plantation. Olhem para cá, crianças. Outra coisa que você não pode esquecer. Olhe, por favor, plantation, latifúndio, monocultura, escravismo e produção voltada para atender o mercado europeu, mercado externo, ok? Outra coisa que o aluno vai ter que perceber aqui seria o que a gente pode chamar de sociedade. A sociedade açucareira. Tá vendo os detalhes? Preste atenção. Essa sociedade açucareira, ela traz umas coisinhas que eu acho muito interessantes. Primeira coisa que o aluno tem que entender, ela foi por excelência rural.
A sociedade açucareira, ela foi por excelência rural. Às vezes, Ricardo, às vezes, né, a banca examinadora, né, ou as bancas, de um modo geral, elas procuram derrubar o aluno, certo? Induzindo o aluno a um erro, né? Induzir o aluno ao erro. Eles dizem assim normalmente, vejam, as cidades que temos no Nordeste, na Zona da Mata, litorânea do Nordeste, certo? Aqui em Pernambuco em particular, foram prolongamentos dos engenhos, foram prolongamento das usinas atualmente. E aí depois ele coloca dizendo que na sociedade açucareira do Brasil Colônia, tínhamos uma sociedade urbana. Esse é um erro bárbaro. A sociedade açucareira, ela foi por excelência rural. Nunca diga que a sociedade açucareira foi urbana. Se eu tivesse que falar de uma sociedade urbana no Brasil Colônia, eu diria que foi a sociedade mineradora. Porque quando você estuda a economia do Brasil colonial, você tem cana-de-açúcar do século XVI até o final do XVII, e tem no XVIII a sociedade mineradora, a estrutura mineradora. A sociedade mineradora, ela foi urbana, né? Quando você visita, por exemplo, Minas Gerais, você visita as cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Sabará, Mariana e tal, Congonhas, e vai por aí afora. São as cidades, né, Diamantina e tal, são as cidades históricas de Minas Gerais, tá certo? Que surgiram realmente com a mineração. Mas aqui no Nordeste brasileiro, em Pernambuco em particular, que é o nosso caso, nunca diga que a cana-de-açúcar gerou uma sociedade urbana. Ela gerou, por excelência, uma sociedade o quê? Rural. Fui claro, é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. É interessante, se você parar para pensar, até os ofícios religiosos eram feitos no campo. Pode observar, os engenhos normalmente, cada engenho tinha uma capelinha. Os batismos, casamentos e tal, as missas, os ofícios religiosos eram celebrados no campo. Ninguém saía do campo para a cidade ou coisa parecida, não. A sociedade, ela é por excelência rural. Não pode esquecer isso. Outra coisa que a gente fala da sociedade açucareira é que ela é imobilista. Ricardo aqui na telinha, imobilista. Veja. Nunca diga que existia no Brasil açucareiro a condição de alguém sair de uma camada social para outra. Não. De jeito nenhum. Nasceu aristocrata do açúcar, morre aristocrata. Nasceu escravo, é escravo. Não existia. Isso é o extremismo. Veja bem, isso é extremismo. Veja, se eu tivesse que fazer isso aqui, olha aqui essa pirâmide social, olha essa pirâmide social. Eu tenho no topo da pirâmide, aqui no topo, eu tenho a aristocracia rural. Não é? A aristocracia rural, os senhores de engenho. E na base, eu tenho o escravo. Isso é o extremismo. Escravo. Tá vendo? Aristocracia, escravismo. Se eu tivesse que falar assim de uma sociedade aqui, uma classe média, eu tivesse que falar de uma classe média que era quase inexistente aqui, uma classezinha média, eu falaria de alguns homens livres. Mas nem esses homens livres conseguiam ascender. Por favor, vejam bem, a sociedade açucareira, ela é, por excelência, imobilista. Totalmente imobilista. Ok? Não existia a condição, a possibilidade de você sair de uma camada social para outra. Deu para entender? E uma outra coisa, outra característica dessa sociedade açucareira é o patriarcalismo. Ai, patriarcalismo. Vejam, esse patriarcalismo, até hoje, na realidade, Ricardo, esse patriarcalismo até hoje, tá certo? Você tem resquícios desse patriarcalismo. Quando você diz que a sociedade nordestina é machista, é o machismo nordestino e tal, quer queira, quer não, tá certo? Isso tem que ser combatido. Mas ainda existe uma raiz muito forte disso aí.
Ora, se você for analisar a questão da sociedade açucareira, vou dar um exemplo bem simples para você entender o patriarcalismo como era forte. A senhora de engenho, ela tratava o marido de senhor, cabisbaixa, não encarava o marido, não encarava, certo? A gente chega ao ponto de dizer que a senhora de engenho, que é a mulher na sociedade açucareira, não tinha direito a nada. E se o senhor de engenho tivesse ali, ó, na varanda, olhando os negros trabalhando, tá? E ela tivesse que passar de um ambiente para outro, ela pedia licença ao marido para poder passar por ali, né? Os esposos e tal, os maridos eram escolhidos pelo pai. Você vai casar com fulano. A mulher estava grávida, dizia logo, se for minha filha, vai casar com um filho do fulano. Acabou-se. Numa relação, isso é um exemplo interessantíssimo. Numa relação íntima sexual, a senhora de engenho não tinha o direito de expressar nada. Era assim, ó, durinha lá, ó, nem os olhos mexiam, certo? Aquela expressão, aqueles delírios e tudo mais, aquilo era visto como ato até de prostituição, ok? Então vejam, a mulher e nada era a mesma coisa na sociedade açucareira. E isso, hoje, esse patriarcalismo ainda tem resquícios muito fortes na nossa sociedade, viu? Muito forte mesmo. Então, por favor, essa ideia de machismo latino-americano, de machismo do homem nordestino, isso aí, na verdade, é um resquício de uma sociedade que foi formada no Brasil colonial. Fui claro aí ou não? Então, vamos ver aqui o que é que a gente já viu. O plantation, como estrutura, a sociedade rural, imobilista e patriarcal, certo? Vamos analisar mais ainda. Vejam. Tipos de engenhos. Vamos analisar tipos. Tipos de engenhos. Certo? Os tipos de engenhos. Crianças, por favor, vejam. Nós podemos apontar dois tipos de engenhos. Um, o trapiche. Trapiche. Vejam. Aí o aluno vai dizer, tem a usina trapiche e tal. Isso foi um nome que a usina adotou. Mas trapiche era um tipo de engenho, tá certo? Que usava o gado, como força motora, por assim dizer, certo? Era aquele engenhozinho que você observa aqui, certo? Observe aqui a parelha de gado, tá? Observem aqui, botava-se o gado aí na canga e ele ficava circulando e fazia movimentar toda a engrenagem do engenho. Esse é o tipo de engenho chamado o quê? Trapiche, ok? Então você tem aí, cadê a borracha, caneta, tal borracha. Então você tem aqui o trapiche. É um tipo de engenho, certo? Produzia tal, açúcar. O segundo tipo de engenho que a gente pode apontar, tipo de engenho que a gente pode apontar, cadê, pera aí. Aqui, ajuda, Ricardo. Caneta, certo? Vamos sumir com essa tela. Cadê a outra tela? Não, tudo bem, não tem problema. Primeiro foi o trapiche, certo? O trapiche. E o segundo tipo vai ser esse aqui, o engenho d'água. O engenho d'água ou real. Esse engenho d'água ou real, esse aí foi o mais usado, viu? Aí você fica perguntando, Novaes, peraí. Por que o engenho d'água ou real foi o mais usado? Aqui, Ricardo. Foi o mais usado, crianças, é porque o engenho normalmente era instalado às margens de rios, né? Era necessário a água para a casa grande, era necessário a água para cuidar da alimentação, era necessário a água para lavar a cana, lavar os tachos e tudo mais, certo? Então veja, o engenho d'água ou engenho real, ele foi o mais usado no Brasil colônia. É aquele engenho que usava, na verdade, o curso dos rios. É como se você estivesse vendo isso aqui. Olha a telinha, Ricardo, aqui, ó. Vamos dizer que você está vendo aqui um rio. Olha aqui o rio. Aí, veja, aqui tem o curso do rio. Aí o cara montava aqui uma engrenagem, tá vendo? Montava a engrenagem. E essa engrenagem, quando a água passava, fazia girar toda a engrenagem. Girando a engrenagem, fazia movimentar todo o engenho. Esse é o chamado engenho, um engenho real. Foi o mais usado. Fui claro?
É lógico que você vai ter que entender que observava-se a perenidade do rio ou coisa parecida. Poderia acontecer no momento de seca, ok? O rio baixar o nível da água e aí entrava em ação o gado. Então o engenho real ou d'água, né, caso o rio, tá certo, não fosse tão perene, entraria em ação justamente a utilização do gado. Foi claro? E esses são os dois tipos de engenhos. Agora, por favor, vejam, aqui, Ricardo, comigo. Vamos analisar o seguinte, vejam. Crianças, vamos analisar o seguinte. Eu quero que vou chamar a atenção para uma coisinha bem simples, vejam. Nem todo engenho, certo? Produzia açúcar. Tem engenho que produzia aguardente e rapadura. Ok? Nem todo engenho produzia açúcar. Aqueles engenhos pequenos, são chamados engenhocas. Há alguns doutrinadores que chamam de engenho de fundo de quintal. Outros chamam até de engenho de prensa. Ok? Essas engenhocas, elas produziam aguardente e rapadura. Então eu quero chamar a atenção a esses dois aspectos. Nem todo engenho produzia açúcar. Tem aqueles pequenos que produziam aguardente e rapadura. E nem todo mundo que plantava cana era senhor de engenho. Olhe, pelo amor de Deus, isso são detalhes que você não encontra facilmente em livros aí de ensino médio. Nem todo engenho, tá certo, produzia açúcar. Alguns produziam aguardente e rapadura. E nem todo mundo que plantava cana era senhor de engenho. É como se você estivesse vendo isso aqui, olha a telinha aqui, ó, veja. É como se você estivesse vendo essa telinha aqui. Vamos dizer que você tem um latifúndio, a grande propriedade. O senhor de engenho pegava uma parte e arrendava. Esse camarada daqui, o arrendatário, ele era obrigado a plantar cana. Tem que entender isto, é a monocultura. Ele é obrigado a plantar cana. Quando chegava na época de beneficiar a cana, Ricardo aqui, beneficiar. Quando chegava na época do benefício da cana, aí você vai me perguntar, peraí, o que é beneficiar a cana? Beneficiar a cana é transformar a cana em açúcar. É simples, tá vendo? Veja bem, aquele complexo industrial que foi montado, que para nós, atualmente, pode ser uma coisa muito simples, né? Hoje você fala de uma simplicidade, como se produzia o açúcar, né? Mas é importante que o aluno saiba que para a época, se cair numa prova, isso é corretíssimo. Se cair na prova, está correto, viu? Na época, a implantação da empresa açucareira aqui era de uma complexidade imensa. E você vai ficar pensando, pô, implantar um engenho, produzir... Para a época era complexo. É isso que eu quero que entendam. E às vezes as bancas derrubam o aluno assim. Era uma complexidade, ninguém pode esquecer isso. Então vejam, aquele arrendatário que era obrigado a plantar cana, ele tinha uma segunda obrigação. Quando chegava na época de beneficiar a cana, que é transformá-la em açúcar, ele era obrigado a usar o engenho do latifúndio, do dono do latifúndio. Ele era obrigado a usar. Por isso que são chamadas fazendas obrigatórias. Aí você vai perguntar, e como era esse benefício? Esse benefício é o seguinte, pegava-se a cana, colocava-se nas moendas, adquiria-se a cauda. É o caldo de cana. Esse caldo, ele corria, tá certo? Por umas valetas, umas calhas, e caía dentro de um tacho. Aquele tacho ia ser aquecido. Começava aquecendo. E existia um rapazinho chamado mestre, pelo amor de Deus. Pode cair na prova. O mestre do açúcar. Ou então, para embananar o aluno, a banca pode botar o oficial. Aí o aluno que vai fazer prova de PM pensa que o oficial é aquele rapazinho de estrelas. O oficial do açúcar era aquele camarada cujo ofício dele era observar o ponto do açúcar. O ofício dele era este.
observar o ponto do açúcar. Esse era o oficial do açúcar, chamado de oficial ou mestre, o mestre do açúcar. Então, quando o mestre observava a uma determinada temperatura, aquela calda já engrossando, fervendo, ele mandava virar o tacho. Vira-se o tacho, e aquele caldo grosso corria por outras calhas e caía numa coisa chamada pão de açúcar. Ricardo, aqui na telinha, Ricardo, vejam. Vamos fazer de contas que você... Veja, pão de açúcar, olha aí. Ei, olhe para cá. Já viram isso alguma vez na vida de vocês? Peraí, deixa eu diminuir aqui, viu? Peraí um momentinho. Cadê? Borrachinha, borracha. Deixa eu diminuir aqui, tá certo? Pronto. Cadê? Ah, tem que voltar para a caneta, né, Ricardo? Canetinha, você, pronto. Olhe para isso aqui. Já viram isso aqui na vida de vocês alguma vez? Já viram? Isso aqui lá no Rio de Janeiro, já viram? Quando você olha isso aí, você chama isso aí de pão de açúcar, não é isso mesmo ou não? Não é? É porque, na verdade, aquela calda que corria depois do tacho virado, ela corria por umas valas e caía aqui, ó. Isso era a forma de produzir açúcar. Era o pão de açúcar. Por isso que aquelas rochas que você vê lá no Rio de Janeiro, que assemelham-se a essa forma, é chamado de pão de açúcar. Então você tem aqui o pão de açúcar, ó. Nessas forminhas aqui, o açúcar vem para aí, ele iria embranquecer aí, que é o purgar, o processo de purgamento, purgar o açúcar, purgar, alvejar, embranquecer, certo? O açúcar era purgado e daí extraía-se os torrões. Aí eu pergunto de novo aqui, Ricardo, como é que o açúcar era exportado? Lembram-se disso? Eu disse isso logo no início, no primeiro bloco. O açúcar era exportado em torrões, certo? Em caixas de madeira. Algumas vezes calafetadas de barro, forradas com folha de bananeira e tal. Mas o importante é que o aluno saiba. O aluno saia daqui, o açúcar saia daqui em torrões, exportado em caixas de madeira. Lá na Europa é que o holandês fazia o quê? Refinava. Ok? Então, por favor, vejam. É isso que eu quero que entendam. O açúcar era beneficiado assim. A cana era beneficiada assim, transformada em açúcar. Era uma coisa aparentemente simples, mas para a época era um complexo imenso. Ricardo, aqui, Ricardo. Era um complexo imenso. Então, por favor, crianças, vamos ver isso aqui, ó. Aqui, pronto. Vejam, eu quero que entendam aí, ó. Vejam, primeira coisa, o que a gente já viu aqui. Já vimos a estrutura, que é o plantation, certo? Já vimos a sociedade rural, imobilista e patriarcal, ok? Já vimos o que mais? Já vimos os tipos de engenho, né? O trapiche e o engenho d'água, o real, um usando o gado, que é o trapiche, e o real usando o curso dos rios, tá certo? Vimos ainda que nem todo mundo que plantava cana era senhor de engenho. Esse, se fosse hoje, ele seria chamado de fornecedor de cana. Se fosse hoje, nos dias atuais, seria um fornecedor de cana. Ok? E vimos também que nem todo engenho produzia açúcar. Existiam os engenhos que produziam, na realidade, rapadura e aguardente. Foi claro? Vamos analisar agora aqui, Ricardo, na telinha, vamos analisar aqui uma coisa que são chamados produtos, os produtos secundários, os produtos secundários da cana. Quando eu digo produtos secundários, é porque o aluno tem que entender uma coisa muito simples. A cana é o principal produto. A cana é o principal produto. Os outros produtos que porventura venham a aparecer, esses seriam, por assim dizer, secundários da cana. Às vezes o aluno confunde secundário com derivado da cana. Não. Secundário é porque está em segundo plano, lógico. Então tá aqui, ó, produtos secundários da cana. Na letra A, nós vamos ter aqui o tabaco. Oi, olha o menino aparecendo aí. Cheiro forte. O tabaco, ele servia de quê? Lembram-se para que servia o tabaco? O tabaco servia de escambo na compra de escravos. Na compra de escravos. Por favor, vejam aquilo que eu falei. Veja, a princípio caçava-se o negro lá na África. Ricardo, aqui, Ricardo. A princípio caçava-se o negro na África,
certo? Mas depois, né, vai se comercializar negro. Esse tabaco, eu disse a vocês, apesar de ser um produto secundário, ele é de uma importância imensa. Imensa. Porque ele é com o tabaco, sobretudo com o tabaco, que se conseguia negros para o Brasil. A África passa a ser o maior consumidor do tabaco brasileiro, certo? Então, escambo nada mais é do que produto. Aliás, o escambo nada mais é do que uma relação comercial baseada na troca de produtos. Então, trocava-se o tabaco por um outro produto. Lembra-se qual é o outro produto? O negro. Que eu disse a vocês, o negro entra no Brasil como mercadoria. Isso é o capitalismo comercial, não pode esquecer isso. Usou-se o negro e não o índio, porque o negro era um produto extremamente lucrativo. Não pode esquecer isso. Então, o tabaco de origem americana, tá certo? Vai ter sua importância, porque servia de moeda na aquisição de escravos. Um segundo produto que a gente pode analisar, tá certo? Seria justamente o gado. Olha o gado aí, o gado. Rapaz, do gado não se perde nada. Já houve época que dizíamos, do gado só se perde o berro. Hoje nem o berro, porque o berro, quer queira, quer não, tá certo? É um sinal sonoro. Então, do gado não se perde nada. Quando a gente analisa gado, é porque o gado, veja bem, crianças, o gado não está no programa, não está no edital. Gado não está na pecuária, ok? Mas quando a gente estuda a pecuária nordestina e a pecuária sulina. A pecuária nordestina, ela será desenvolvida para atender a empresa açucareira, ok? A gente chama isso aí de o ciclo do gado, o ciclo do couro, o ciclo da carne, ou o ciclo da peia. Peia, que eram aquelas tiras de couro, tá certo? Que utilizava-se para amarrar. Olhe bem, quando você estuda pecuária, rapaz, tudo era feito com o couro do gado. A mesa, as camas, as cadeiras, os tamboretes e tal, tudo era feito com gado. Por isso que a gente diz, do gado não se perde nada. O gado servia para transportar, e é aí que eu pergunto a vocês. Lembra-se que o açúcar saía daqui, em torrões, em caixas de madeira? Então eu pergunto, do engenho até o cais do porto, esse açúcar era transportado como? Ele era transportado em carro de boi, rapaz. O famoso carro de boi. Tá vendo? O gado também servia, não só para alimentar, para vestir e tal, para transportar, mas se você parar para pensar, eu falei nesse instante um tipo de engenho, trapiche. Lembram-se do trapiche? Que é um tipo de engenho que usava como força motor o gado? Então, do gado não se perde nada. Então você tem como produtos secundários, já de importância aí, você tem o tabaco, você tem o gado, ok? E você vai ter também uma coisinha chamada, muito simples, chamada, vejam, aguardente. Aguardente. Eu disse aguardente. Pera aí, apagar, borrachinha, cadê a borrachinha? Borrachinha. Aguardente. Aí tem que voltar para a canetinha. Aguardente, veja bem. Crianças, olhe para mim. Aqui agora, Ricardo. Olhe bem para mim. Eu disse nesse instante, nem todo engenho produzia açúcar. Eu disse, tem engenho que produz aguardente e rapadura. Esse engenho que produzia aguardente tem uma importância, porque ela era consumida aqui, ela era consumida na Europa e era muito consumida na África. Então você observa que tem dois produtos que serviam de moeda na aquisição do negro. Um produto é o tabaco e o segundo produto é o quê? A aguardente. E aí tem uma curiosidade. O que danado tem a ver? Veja, cachaça, né? Cachaça, certo? O que é que cachaça tem a ver com aguardente e o que é que cachaça tem a ver com pinga, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse bloquinho aqui agora e daqui a pouco a gente volta para dar essa curiosidade. É só uma curiosidade, mas que eu acho interessante. Daqui a pouco a gente está de volta aí, viu?